seja bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Esse é o seu canal, a sua conexão com o mercado condominial. Eu sou Roberta Budi, sócia da Franco Vieira Engenharia, também idealizadora do projeto Franco Conecta, que tem o objetivo de conectar pessoas. E aqui o podcast é um produto do Franco Conecta, onde a gente vai receber as personalidades, receber nossos amigos, parceiros e também alguns fornecedores do mercado condominial para falar sobre condomínio. Então hoje aqui eu tô acompanhada da minha co-host. Hoje é o primeiro episódio que a gente faz junto, né, Lari? É isso, eu estou ansiosa. Gente, a Lari, ela é a menina prodígio do mercado condominial. E eu tenho muito prazer de estar do lado de uma mulher jovem, inteligente e cheia de vida e vontade de fazer acontecer nesse mercado. Lari, se apresenta aí para nossa audiência e mostra para que você veio. Eu falei para ela que estava sensível e ela faz isso comigo hoje, né? Mas eu não vou chorar nesse programa, Não gente. chore, não chore. Eu sou a Larissa Azevedo, eu sou a sócia da Dharma Condo e é um prazer imenso estar aqui dividindo essa mesa com convidadas e amigas tão especiais. E com quem a gente vai falar hoje, Roberta? Hoje a gente vai falar com a Catrine Quintanilha. Vou falar aqui rapidinho sobre a Catrine para vocês. Vou ler, né? Porque eu pegar uma colinha aqui. Catrine, ela é mãe das pequenas Catarina e Cecília. Ela é advogada e especialista em direito condominial e imobiliário, com atuação de mais de 11 anos no mercado condominial. Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, professora de Direito, fundadora da Quintanilha Fontes Advocacia, parceira do Franco Conecta e consultora jurídica de quem? Da Franco Vieira Engenharia. Mas ela também é jogadora de tênis nas horas vagas. É só acompanhar os stories dela que você vai ver ela lá jogando tênis, fazendo lá bonito nas horas vagas. Catrine, fala um pouquinho pra gente sobre você, como que você começou nesse mercado condominial. Conta aí pra gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui, Roberta, Lari. Para mim é um prazer ter esse bate-papo aqui com pessoas que são grandes amigas, né? Num projeto de uma empresa que eu admiro tanto, que é a Franco Vieira, que é uma filha minha também, porque cuidamos aqui do jurídico dela. Eu sou a Catarina Quintanilha. Sou advogada especialista em direito imobiliário, comecei nisso desde sempre, nunca tive outra área de especialização desde a minha formatura, já saí da faculdade direto para um escritório especializado em direito imobiliário, escritório que despontou no mercado. Dali fui fazer uma pós-graduação em direito imobiliário para expandir a minha carreira dentro do próprio escritório, mas na pós-graduação eu tive uma oportunidade fui convidada para fazer parte do jurídico interno de uma das maiores construtoras do Brasil, a Cyrela. Fiquei lá por muitos anos advogando também para condomínios, empresas, enfim, no mercado imobiliário, até que tomei a decisão de fundar o Quintanilha Fontes Advocacia, que é um escritório especializado em direito imobiliário e condominial. Estamos aí fazendo isso há 12 anos já, esse ano. Temos a nossa felicidade. Eu digo que que a advocacia imobiliária é uma cachaçinha para mim. É viciante. Ai, que delícia, gente. Eu acho que todo mundo que entra nesse mercado condominial compartilha desse seu sentimento. Porque, assim, é apaixonante. São muitos desafios. O dinamismo, né? É muito dinâmico, é com pessoas, né? Então a gente está conectado o tempo todo. E é uma atuação que não é rotineira mesmo, né? Exato. Cada dia é uma caixinha de Eu surpresa. que não gosto de rotina, gente. Não tem. De tédio, a gente pode morrer de estresse. De qualquer mas de coisa. tédio, não. Exatamente. Lara, eu acho que tem pergunta aí pra Temos, Catrina, já que vamos falar de jurídico, vamos falar da sua área de atuação. Doutora Catrine, na sua visão, quais são os principais pilares para uma gestão condominial juridicamente segura? Essa pergunta é ótima, assim, eu poderia citar muitas coisas, mas eu vou tentar centrar aqui numa tríade, né, importante. A primeira é a questão da adequação legal, né? A gente precisa ter um condomínio que observe a sua própria convenção, mais do que isso, que observe as leis. E aí a gente tem algumas leis mães, né, do direito condominial, que começa pelo Código Civil, temos a lei de condomínios, temos algumas legislações complementares, mas dentro do grosso é isso, a gente precisa ter um síndico que tenha
a percepção de que ele precisa ir por esse caminho. A segunda é a adequação documental. Por que eu estou falando isso? Por conta da minha vivência prática. Eu tenho muitos clientes que mudou o síndico, mudou a administradora, perdi o contrato que eu gostaria agora de executar com um prestador de serviço X. Não tem os boletos para fazer a cobrança da determinada unidade. Então, a gente precisa ter uma organização documental, porque no direito, quando você vai precisar ativar um direito que você tem, você precisa de provas. Sim. E a gente precisa ali ter organizados as atas das assembleias, os contratos de prestação de serviços, os dados dos clientes e tudo mais. Por último, eu citaria também a gestão eficiente, né, do próprio condomínio, a gestão eficiente por parte do síndico, e aí é que eu acho que a assessoria jurídica pode ajudar muito. Eu sempre digo que o síndico tem uma função muito multidisciplinar. Ele precisa saber de tudo. Ele precisa saber um pouco de administração, de contabilidade, de direito também, de psicologia muito, eventualmente... De exorcismo, tem um advogado que gosta de fazer muito essa piada. Você que o diga, né, Lari? Quantos condomínios, Lari? Hoje nós atuamos em 24 condomínios. Então, ela tem que ter essa organização em 24, doutora Catrine. Opa! Então, e aí por isso que você precisa de um jurídico forte, porque você precisa concentrar os seus esforços onde é a sua área de especialização. E por último, eu diria a prevenção de conflitos. O síndico, ele é um gestor, mais do que o gestor de uma empresa, que é o condomínio, uma microempresa, né? Uma microsociedade. Ele é um prefeito ali daquela... Exatamente. Ele é um prefeito, e o prefeito lida não só com a boa gestão daquela microsociedade, mas também e principalmente com o conflito de pessoas. Ele precisa ser um bom comunicador. A boa convivência. E aí, quando você tem essa boa comunicação, essa prevenção de litígios, você tem uma comunicação clara, você tem uma comunicação eficiente, uma comunicação empática. E, acima de tudo, quando você conta para essa prevenção de conflitos com um jurídico para te ajudar a tomar decisões ali em determinadas situações, você consegue prevenir litígios. Sim. E, ao prevenir litígios, você consegue gerar economia para o condomínio, porque você não vai ter que despender recursos em litígios judiciais. Então, eu diria que são esses os pilares principais de uma gestão eficiente. Maravilhoso, economia é bom. Isso nessa área é tão importante, porque tem muitos síndicos, eu não estou falando de profissional orgânico, eu estou falando de síndicos em geral. Função síndico, né? Exatamente. E eles não conseguem mensurar a diferença e a tamanha importância de separar. Eu tenho uma administradora, eu preciso de um contrato jurídico. Precisa. Olha, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, a gente tem um impedimento legal de tomar consultoria jurídica junto à administradora. Isso não pode, isso é proibido pelo Código de Ética da OAB. O condomínio ele precisa ter um jurídico isento, uma consultoria jurídica que seja dele. E isso porque às vezes vai existir um conflito ali de interesses. Assim como outros fornecedores, a administradora, apesar de muito parceira do síndico, ela também é uma prestadora de serviço. E a contratação dela também precisa ser rigorosa e acompanhada por uma consultoria. Eu acho que a gente vai falar mais disso daqui pra frente, mas o prestador de serviço, ele passa pelo jurídico do condomínio. Sim, com certeza. E eu posso falar como empresa, né? Toda vez que a gente vai tá naquele momento ali não só da proposta e também da minuta do contrato, né? Onde a gente vai começar mesmo o processo de colocar no papel como é que vai ser toda a obra, né? Quais são os direitos, quais são os deveres. É fundamental que o condomínio tenha um jurídico, porque senão, um jurídico especializado. Porque senão ele vai também te gerar pelo Me gera problema. Então, na maioria das vezes, quando eu vejo que é um advogado jurídico especializado, é muito rápido. Por quê? A gente já tem um contrato lá na Franco, a gente só faz reforma de fachada, então é um contrato que já passou pela maioria dos escritórios do Rio de Janeiro, né? Já foi visto, revisto, e a gente foi melhorando cada vez mais. E a Catrine agora, por último, deu o toque dela, né? Com a varinha mágica dela lá. Mas é fundamental quando tem um jurídico especializado. É muito mais rápido o processo. E seguro para a empresa. Totalmente E é um seguro. processo, a contratação de reforma de fachada é um contrato complexo, porque você fica ali no condomínio por quase 2 anos. Sim, então, é um contrato bastante complexo. E, normalmente, quando você não tem partes estruturadas, uma empresa estruturada como a Franco, que tem uma proposta ali equilibrada, isso é muito importante. Do outro lado, um escritório que
entenda também as particularidades do mercado. Essa discussão, ela vai se alongar e vai se alongar. E é a fase que a gente tem mais dificuldade quando não tem ali ou um engenheiro, que é muito importante também, né? Uma comissão, ou de repente um engenheiro contratado, é muito bom pra gente também quando tem, e um escritório especializado. E aí eu conheci a Catrine, né? Eu falei, especializada, vem pra cá, pra Franco. E a gente tem demorado um pouco, as nossas discussões, né, contratuais que são naturais, demoram muito rápido. Demoram muito pouco, porque a gente chegou num ponto ótimo do contrato. O contrato, ele não precisa ser bom só para o seu cliente. Ele precisa ser equilibrado. E é isso que a gente busca na Franco sempre. É para isso, é e para aí, assegurar as duas partes. Equilibrado, né? E na maior parte dos erros, quais os erros que você considera comum numa gestão condominial e que poderia ser evitado com uma assessoria jurídica especializada? Ótima. A principal, que eu penso assim, imediatamente quando você me faz essa pergunta, é a interpretação equivocada de determinadas normas, até mesmo da convenção, que deve ser a bíblia ali do síndico. Ele não é um advogado, às vezes até mas eventualmente ele não é especializado em direito condominial, então ainda que ele seja advogado, é sempre bom que ele tenha também, porque nada melhor do que a troca de ideias entre colegas, né? Eu acho que fica muito mais frutífero isso. Mas ainda que ele seja advogado, eu acho que ele precisa ter um apoio especializado para a interpretação das normas e também o desconhecimento de normas obrigatórias. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio, por exemplo, a gente precisa ter a autovistoria das fachadas de 5 em 5 anos. E existem síndicos que não têm esse conhecimento. Quando a gente tem um jurídico, a gente faz um trabalho preventivo de fazer esses avisos, de fazer essas comunicações, etc., né? Diga lá. Não, você falou de autovistoria, engraçado, né? O Marcelo foi dar uma palestra num evento e, assim, coisas básicas a gente acaba não falando. Pra gente porque era parece tão natural óbvio. que todo mundo sabia o que era autovistoria. Tá na rotina aqui. Que eu comecei, o Marcelo estava dando palestra e as pessoas estavam meio que se olhando. O Marcelo falou da autovistoria, da importância, fez uma analogia como o corpo humano, né? De cada uma das partes. Eu tô vendo as pessoas franzindo o rosto. Aí eu olhei pro Marcelo, a gente meio que se comunica no olhar, né? E eu falei assim, o pessoal não tá entendendo. Aí ele, quem aqui sabe o que é autovistoria? Cara, eu olhei pra trás, tinham 2 braços levantados. E aí toda a palestra que a gente preparou juntos, né, foi por água abaixo, porque ele teve que ir para um passo anterior, que é explicar o que é autovistoria, como que é o processo, como que eles têm que contratar um profissional. Então, assim, o síndico, ele é muitas vezes o orgânico, né? É uma pessoa que tem uma outra profissão, que caiu de paraquedas naquela função. É uma pessoa de confiança. Exato. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, né? Ali, senão não seria eleito, né? Exatamente. Mas não tem todos os recursos para aquela atividade. Então, acho que é fundamental não só a assessoria jurídica, como a administração também, né, Lária? Com certeza. A administradora, né, Tem também. que funcionar como uma engrenagem, o que a gente falou um pouquinho no outro episódio, né? Tem que estar todo mundo trabalhando em sintonia e todas as partes ali dentro da sua área de atuação, com o seu conhecimento técnico para aquilo, trabalhar em conjunto. Exatamente. Isso é um grande esforço ali de várias partes para o sucesso de um condomínio. Exato. E eu fico vendo também, né, eu vejo pela nossa empresa. Administrar uma empresa não é nada fácil. Você tem... Quantos? Já até esqueci. 24. Eu não consigo nem imaginar que é Você gerir 24 condomínios. Eu tenho uma empresa e a gente sabe os desafios que são, né? Mas, e o condomínio é uma microempresa. Exatamente. Micro não. Tem condomínios que têm receitas de 900 mil A gente tá reais. falando Tem de empresas clubes, que não têm essa receita. Exatamente. A gente pega e muitas vezes a gente tem acesso à receita porque o síndico acaba falando, aqui o condomínio é mais ou menos tanto. A gente faz a conta. Por unidade. E aí eu falo, gente, esse síndico que muitas vezes está ali totalmente despreparado para aquela função, está administrando uma empresa muito maior do que a nossa, que a gente sabe quais são os desafios. Então, assim, não é brincadeira esse papel do síndico, que a gente tem que bater palma mesmo para ele, cada vez mais conscientizá-lo de que ele precisa de suporte. Apoios. Imagina um condomínio que tem uma arrecadação de 500 mil reais não ter uma assessoria jurídica. Exatamente. Exato. É chega a ser assim... Você não acredita. Não acredita. Parece irreal. Pra mim, ele teria que ter uma assessoria até psicológica. A gente fala de buscar conhecimento, mas
nesse ponto específico, não basta só o conhecimento, que é o que você mencionou, ele é interpretativo. Muitas situações no condomínio, no regimento interno, na convenção, o próprio Código Civil, a gente às vezes pega um trechinho, usa aquela informação meio do dúbia jeito que você ali, quer. Exatamente. E às vezes você ignora que não é só a lei. A lei vem acompanhada no judiciário, no mundo do direito, né, de interpretações dos juristas, do judiciário. Sim. Então, às vezes, a lei diz exatamente determinada coisa, mas o judiciário deu um não é só isso, um ajuste fino ali para poder e adequar aquela lei à sociedade. Eu falo até momento. mais, assim, a gente troca muito, né? Então, no nosso dia a dia, assim, a gente está cumprindo ali a lei certinho, mas às vezes uma palavra mal colocada te coloca em outro lugar, sabe? Te coloca no banco do réu, ainda mais trabalhista, né? Eu acredito que você deva acompanhar vários processos trabalhistas. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua atuação e como que você pode prevenir futuras ações trabalhistas com esse seu trabalho de assessoria jurídica nos condomínios. Esse é um dos pontos que eu destacaria como positivos de ter uma assessoria jurídica no condomínio, né? O trabalho preventivo e o trabalho de retroalimentação. Eu costumo dizer também que, assim como o síndico, ele é multidisciplinar, o advogado especialista em condomínio também. Ele precisa conhecer ali o direito civil, ele precisa conhecer contratos, porque ele é um revisor de contratos, ele precisa conhecer direito trabalhista, eventualmente de direito de família, criminal, porque ele tem obrigação legal, por exemplo, de fazer denúncia de uma violência doméstica, ele tem obrigação legal de fazer isso. Enfim, então a gente... quando eu, por exemplo, quando chego no condomínio, que acabei de ser contratado, meu escritório acabou de ser contratado para iniciar ali uma parceria. A primeira coisa que eu peço do ponto de vista trabalhista é identificar, deixa eu ver aqui quais são os seus funcionários diretos, deixa eu ver aqui quais são os seus terceirizados, me dá aqui os contratos da terceirização para eu analisar. Vamos entender agora com essa empresa, essa cláusula, todo contrato tem de terceirização, que o fornecedor do serviço vai entregar para o condomínio, eventualmente, ali as provas de que ele está cumprindo os direitos trabalhistas. Só que isso não é exigido em regra, né? Isso fica uma cláusula contratual esquecida, só que é muito importante. Porque a partir dessa entrega ou não, você exerce seu poder fiscalizatório para você se livrar de determinados riscos. Então, a gente implementa essa prática. E quando o conflito ele se estabelece, às vezes é inevitável, o advogado condominialista que tem esse olhar proativo e preventivo, ele vai ter dois caminhos a seguir. O primeiro é resolver aquele problema, mitigando os prejuízos. É a primeira coisa, você resolve ali da melhor maneira, com o menor prejuízo possível. E o outro olhar é a retroalimentação do processo. Olha, nós erramos aqui. Aconteceu este prejuízo por conta dessa falha onde a gente poderia fazer um ajuste fino e evitar. Então, a gente volta no processo e refaz a linha de onde ela saiu do trilho. Isso é uma coisa importante. Uma coisa importantíssima, né, que a gente tem lá no escritório, que a gente disponibiliza, um serviço plus que a gente disponibiliza, são inteligências artificiais que fazem controles de distribuição de ação para os nossos clientes. Então, eu vou monitorar, por meio da minha inteligência artificial, distribuição de ação para os condomínios que são meus clientes. De todas as ações, inclusive trabalhistas. Qualquer publicação ali, distribuição diária oficial que sair, eu vou ficar sabendo. Quando que eu vou ficar sabendo? Gente, isso já é um diferencial. Eu tô rindo, gente, porque olha só... No episódio passado, a gente contou muito da história da Fran, que acabou contando a nossa vida. Gente, eu sou advogada. Na minha época, tinha um estagiário só pra recortar a diário oficial. Eu sou dessa época. Eu tô muito velha, gente. Eu sou dessa época. Agora tem uma inteligência artificial que te sinaliza. Porque só pra todo mundo ficar aqui alinhado, quando Larissa entrou com uma ação contra alguém, o juiz vai ter que pegar aquele processo e dar uma ordem dizendo assim, vai lá no réu e avisa ele que existe esse processo. Se chama citação. Só que eu fico sabendo da existência desse processo no dia seguinte que o processo foi distribuído. Isso me dá muita margem. Por quê? Porque eu organizo a minha estratégia de defesa, eu entendo se eu tenho chance de ganhar ou não, e eu posso buscar aquela pessoa para fazer um acordo antes mesmo dessa citação. Né? E quando eu faço isso, eu economizo aí, em regra, no mínimo,
mínimo, no mínimo. Ah, cara, a gente vai perder tudo que essa pessoa está pedindo. Eu economizo 10% de honorários, porque Olha como só. não houve a citação, Sim. eu não devo honorários de sucumbência. Olha. Então, já é uma estratégia que a prevenção e a proatividade pode contribuir com a economia para o condomínio, por exemplo, de ter uma assessoria especializada. E como é que você saberia disso tudo se você não tivesse uma assessoria jurídica? Gente, Não teria como. É uma vida antes de uma assessoria ativa, porque eu já tive outras assessorias jurídicas, né? Mas assim, a Catrine, ela não é porque ela tá aqui, né? Não é porque ela é assessora da Franco, mas assim, ela tem um olhar muito humano para aquilo também, sabe? Que é muito alinhado com o que a gente acredita. Não dá para ser robotizado, a gente tá lidando com vidas, né? E às vezes a gente fala, poxa, Catrine, isso aqui funciona dessa forma, porque eu não tenho como fazer de outra forma, e aí a gente vai conversando, vai buscando alternativas. Então, assim, não é só um escritório especializado, é você entender o seu perfil e você buscar um escritório que vai atender o seu perfil. Eu acho que é muito sobre isso. Sim, exatamente. Doutora Catrine, conta pra gente algum caso em que a assessoria jurídica foi crucial para evitar um desdobramento, um problema maior, assim, num condomínio. Eu vou te citar 2 exemplos que eu tô vivendo. Você perguntou e aí me vem casos os mais recentes, né? Talvez eu tenha até antigos que sejam mais interessantes, mas eu vou citar os mais recentes que me vieram agora. Eu tô agora com um cliente que eu acabei de fechar e a síndica e a subsíndica me procuraram pelo seguinte motivo. Olha, eu tenho dois imóveis, 2 unidades no condomínio que não pagam cotas há muitos anos, mais de 10 anos. E eles não pagam porque eles falam que a minha convenção não é registrada. E se eu não tenho a convenção registrada, eu não tenho um condomínio formal, eu não posso entrar na justiça. Só que agora tem um terceiro apartamento que não está pagando cota condominial. E eu não posso deixar essa inadimplência virar uma bagunça, uma bola de neve, e eu vou resolver a condição, registrar o condomínio, constituir o condomínio, para depois eu resolver essa inadimplência. E aí eu parei, aquilo me deu uma preocupação imensa, porque assim, aí eu falei, quanto tempo que essas unidades estão te devendo e você está achando que você não pode cobrar? 10 anos. Então são 5 já jogou fora 10 anos de cotas condominiais perdidas. Enquanto isso, os outros condôminos estão pagando mais. É super injusto, né? Porque as despesas do condomínio não reduzem porque alguém está inadimplente. E, na verdade, essa convenção não precisaria estar registrada para que houvesse essa cobrança dessa inadimplência. São 2 coisas muito diferentes. É super importante que o condomínio esteja regularmente constituído. Mas eu falei para ela, olha, você não precisava disso. Você não precisa da convenção registrada para fazer essa cobrança. Então, a gente criou uma estratégia de atalhos diferentes, né? Primeiro, a gente já está resolvendo a inadimplência e já entramos com planos extrajudiciais, que eu posso até falar também, que é outra alternativa, né? da assessoria jurídica especializada, mas a gente vai por esse caminho de resolver a inadimplência independente da regularização e vamos aproveitar de fazer a regularização. E nesse aproveitamento eu sugeri também a modernização dessa convenção, porque ela existe, só que ela é de 1979. Você não registra mais. Eu não vou registrar essa convenção de 79, a sociedade mudou. Sim. Eu vou atualizar essa convenção, aprovar ela por 2/3 e depois registrar. Então a gente está fazendo... E aí, assim, a falta de uma assessoria, o que acontece? Agora, por um outro lado, e aí, assim, positivamente, o que eu poderia dizer são aproveitando esse gancho da inadimplência, depois eu posso até fazer um link com as obras também de fachada. Quando a gente tem essa postura de uma assessoria mais estruturada e mais especializada, a gente traça planos estratégicos, por exemplo, de recuperação de inadimplência. Eu tenho 3 passos, por exemplo, que eu seguiria, dependendo do volume e da envergadura do condomínio, né? A gente pode estabelecer, por exemplo, plantão do setor de cobrança extrajudicial no condomínio para fechar acordos, isso é muito eficiente. Como se fosse um feirão, né? Um feirão de acordos para inadimplência, dependendo do tamanho, isso vale muito a pena. E aí depois, quando a gente não consegue fazer acordos, o síndico, ele naturalmente, ele acha que a consequência vai ser entrar com uma ação. E não. É muito comum que as pessoas tenham dinheiro para pagar.
Só que elas não priorizam o condomínio porque não... por outros motivos. Se a gente protesta esse cara, ele rapidamente vem resolver. Exatamente. Porque o protesto impede ele de fazer uma série de coisas ali da vida dele. Isso é importante, porque tem muitos síndicos que nem sabem. Nem sabem dessa possibilidade. O que acontece? Se você tem um cartão de crédito, tem um condomínio, você vai pagar o cartão de crédito porque o juros é muito maior. E aí, o protesto tem qual custo pro condomínio? Qual você chuta que é o custo? Não faço a menor ideia. 0. Não acredito. Aí qual você chuta que é o custo para entrar com uma ação? Você vai pagar uma greve, eu você sei vai qual pagar... Então, assim, só por aí você... Quem paga a baixa do protesto tudo é o inadimplente. Inclusive, Não é ele que tem que ir lá fazer todo o desdobramento. Ele que tem que fazer todo o desdobramento. Eu vou fazer uma pergunta agora muito pessoal. Pessoal não, né? Muito estratégica. E quando é o condomínio que deve fornecedor, doutora Catrine? Nós podemos fazer a mesma coisa, a depender das cláusulas contratuais. No contrato da Franco, ela pode fazer isso. Entendo. Porque a gente regulou desse jeito. Ótimo, porque assim, é muito pequena a inadimplência, falando agora como negócio, né? As empresas que trabalham em condomínio, eu tiro muito pela Franco, né? A gente tem uma inadimplência muito baixa. Hoje a gente tem um condomínio que tá devendo a gente. Né? Que é um caso até que a gente está estudando alternativas, né? Porque a gente tem toda uma política lá na Franco de tentar esgotar toda a parte, né, amigável ali. Então, assim, é muito baixa a inadimplência. Então, a gente nunca pensou nisso, né? Como é que a gente vai colocar isso no contrato? E aí veio a Catrine, não. Como a gente teve aquele caso, vamos assegurar aqui para nos próximos. Então, isso também é um Esse é o processo de retroalimentação. Né? Esse é o que eu comentei. Aconteceu algo que a gente nunca imaginou, porque nunca aconteceu. Sim. E aí aconteceu, trouxe um monte de desdobramentos, né? E a gente foi ajustando as cláusulas do contrato para que a gente ficasse mais protegidos em situações como essa. Então, cara, eu acho que todo mundo tem que ter uma assessoria jurídica. Condomínio, então, nem se fala, porque é muita gente, são muitas questões, né? E, assim, onde tem problema é condomínio, né, Lari? E eu vou falar uma coisa, você é devedor. Agora o seu síndico tá vendo a Catrine falar isso, ele vai protestar o seu título. Então pague seu boleto de condomínio. Logo, porque prejudica o coleguinha, ou prejudica o condomínio que não paga a empresa, né? Então vamos fazer um mutirão de pagamento. Mas a Catrine puxou um assunto legal também. Fala. Ela mencionou uma questão de quórum ali. Catrine, conta pra gente um pouquinho a questão desse quórum para aprovação de reforma de fachada em assembleia, misturando um pouquinho a pauta da Franco com a pauta de assembleia, de condomínio. Sim, fala com um pouquinho pra gente. Isso é uma dúvida muito recorrente. Os síndicos têm muita dúvida, às vezes a fachada tá caindo aos pedaços e ele acha que a reforma de fachada, a alteração de fachada tem que ser por unanimidade, ele fica assustadíssimo. Mas não é isso. Os quórums dependem do tipo da obra. Então, nós temos 3 obras ali. A primeira é a de manutenção, que é a obra que a Franco faz, do dia a dia. Quando a fachada tá suja, tá descascando, tá com o emboço soltando, com risco de queda. Isso é uma manutenção que a gente chama de necessária. Esse quórum é o mais simples do mundo. A maioria dos presentes na Assembleia. E dentro desse quórum aí, ainda falando do necessário... A gente tem uma situação, condomínio, tá caindo pastilha, um risco iminente ali a segurança. O síndico, ele precisa atuar naquele momento. Ele ainda tem que aguardar o prazo de chamar uma assembleia para fazer, ou ele pode fazer esse serviço urgente, pelo menos da retirada do risco e ratificar isso posterior numa assembleia. Ele pode fazer isso, ele é obrigado a levar isso para pauta. Em casos de risco, ele é obrigado a atuar. Nem que ele possa, ele é obrigado a atuar e afastar o risco, e aí depois, só que aí, o que eu recomendo? Nesse tipo de situação, a maior parte das convenções prevêem um prazo mais curto para a convocação daquela assembleia. Então, você faz uma contratação de emergência para mitigar o risco. Então, por exemplo, tem uma pastilha caindo, você vai de imediato e arranca tudo ali. Mas você não faz a contratação da fachada inteira, você convoca a assembleia naquele prazo mais curto e aí aprova. E aí a aprovação vai ser por maioria simples. Existem algumas questões de não aprovação e aí a gente teria também outras alternativas para isso. Mas para isso você contrata o jurídico e você vai ter essa assessoria completa. Ótimo. E a obra de reforma de fachada total? Então, assim, tá caindo uma parte, mas está suja, precisa revitalizar aquela fachada, já tem muito tempo da última reforma. É o mesmo quórum? É a maioria simples, porque essa é a manutenção.
ainda que não haja um risco, não haja uma emergência de atuação, ela é uma benfeitoria necessária. Então, porque a gente tem ali, basicamente... chamar a Assembleia, ter aquele assunto na pauta e botar para votar. Botar para votar. Não foi na Assembleia, chorou. É isso. Se é uma obra para valorizar, uma obra voluptuária, e aí como é que fica o quórum? A gente tem 3 tipos, só para, vamos recapitular aqui, resumir os tipos. A gente tem 3 tipos de obras, que são as necessárias, onde se inclui, por exemplo, o tipo de obra que a Franco faz. As úteis, que não necessariamente são necessárias, mas que são proveitosas, elas agregam valor, e aí ali, esse quórum seria da maioria dos condôminos. Então, assim, se você tem uma unidade com 100, um condomínio com 100 unidades, você aprova por 51 votos. E tem as obras voluptuárias, que são obras de embelezamento, para trazer mais luxo, mais aproveitamento. E aí o quórum é de 2/3. E, por fim, as fachadas, elas evocam ali, por força da lei, o tal do quórum por unanimidade, que é a alteração total. Então, imagina que você comprou o seu apartamento num prédio que era bege, porque você é uma pessoa neutra. De repente, vem ali uma proposta de que seja vermelho. Você não quer morar num prédio vermelho. Esse tipo de alteração, apesar de haver discussão, mas tende-se a unanimidade. Não é o tipo de reforma que... vou fazer uma pergunta ótima agora. Tô já fazendo a consultoria toda aqui, gente. É a nossa reunião hoje. Já fiz uma aqui também. Vamos lá, foi aprovado ali na Assembleia e eles não respeitaram o quórum para essa mudança de cor. A minha empresa foi contratada, a gente fez todo o processo. Aí já comprei material, minha equipe já está lá mobilizada, iniciei o processo. Vem alguém e fala assim, opa, não foi o quórum adequado. O que acontece com a minha empresa? Nesse meio de caminho, pelo amor de Deus. Não, a alteração de cor, assim, é muito difícil isso acontecer. Normalmente, o que se faz são trocas de nuances, isso não tem problema. Eu tô dizendo trocas que geram... drástica, né? É a alteração harmônica da fachada. É isso que enseja... Um retrofit, por Exatamente. exemplo. Aí, havendo questionamento judicial, vai depender da ordem do juiz. Às vezes, ele vai entender que o custo foi muito elevado para a coletividade, ele não vai afastar aquilo, eventualmente ele vai responsabilizar o síndico, e aí entra a assessoria, porque quando tem uma assessoria jurídica que ajuda o síndico a definir o tipo de obra que ele vai aprovar e, consequentemente, o quórum necessário, ele se afasta de qualquer responsabilidade. Entendo. Então, vai ter juiz que vai definir que a obra vai seguir porque é um prejuízo menor, ou ele vai mandar para a obra. Então, a gente vai ter ali... Só que aí, o que acontece com a empresa? Vai depender do contrato. Sim. E lá na Franco, a gente toma um cuidado, assim. O que a gente faz? Vai ter alteração de cor, a gente... É só avisado que vai ter alteração de cor. Ó, vai ser uma alteração... E a gente vai decidir. A gente deixa um prazo para eles decidirem. E o que a gente faz para ajudar essa decisão? A gente faz uma testagem. Sim. Então, em cada partezinha, a gente pinta de uma cor ali embaixo mesmo. E eles já vão ali definindo qual é a tonalidade que eles querem, para aí sim a gente identificar qual é a primeira compra, porque a gente compra direto do fornecedor, né? Sim, compra carreta de tinta, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter definido, certeza para a gente não ter aí um problema futuro. Eu vou dar outro exemplo da grande utilidade de uma assessoria jurídica para contratações, como, por exemplo, a da Franco. Eu tenho um outro cliente também, recente agora, que me procurou para... Ele contratou uma empresa para fazer reforma de fachada, que não foi a Franco. Que pena. E decisão dele, o síndico, genuinamente, na melhor intenção de economizar para o condomínio, ele fez a proposta, veio o orçamento, e eles falaram assim, olha, quanto mais barato fica se eu te der os materiais? Ah, fica tanto mais barato. 10%, 15%. Que é mais um Beleza. Imposto, né? Então, vamos fazer dessa forma. Você me dá a lista e eu te forneço os materiais. Perfeito. Isso ficou combinado no contrato. O jurídico lavou as mãos, porque tudo bem, é uma condição contratual. E fez o contrato conforme o cliente mandou ele fazer. Sem colocar o bedelho ali, né? Agora, passado o ano dessa obra, a fachada está descascando e o síndico tentou acionar a garantia.
Nós fomos olhar o contrato, eu falei, olha, eu tenho essa condição. E aí, o que a empresa falou? Alegou. Não te dou garantia. O Material. seu material era ruim. Caramba. E aí, o que poderia ter? Isso é uma condição que a gente vai discutir. Foi do material? Foi da forma de aplicação? Isso é uma coisa que a gente vai discutir em outro momento. Mas eu nunca aconselho, se eu sou advogada desse condomínio lá na época desse contrato, eu levanto a minha mãozinha humildemente e falo assim, não faz isso não. Deixa esse material, essa economia não vale a pena, porque ela coloca em jogo a sua garantia. Qual é o material, né? Uma tinta premium, por exemplo, não daria esse problema. Já aconteceu com a gente do condomínio comprar. É interessante por conta do imposto, né? Você bitributa, né? Eu bitributo porque eu pago a nota sobre o valor integral. Sim. Ali. Tem um percentual ali de material, a gente paga em cima do percentual de material. Mas, enfim, quando o condomínio compra, se a gente estabelece no contrato, a Franco não faria uma obra com qualquer material. No contrato eu vou estabelecer ali, olha, é uma linha premium da Souvenir, Coral, estou fazendo propaganda aqui, mas são meus parceiros, né? Sherwin Williams, por exemplo, a linha premium. Então o condomínio fica condicionado a comprar aquela marca, porque senão, até pra gente, é muito delicado, porque se ele compra uma tinta que não tem um rendimento, ou que de repente a gente tem que passar, em vez de 3 demãos, a gente tem que passar 4. Isso demanda tempo, né? E quantidade, de material. Mas aí o material é com condomínio. Mas a minha mão de obra tá ali, né? Fazendo o trabalho 4 vezes, onde ele poderia estar fazendo 3 de Mas pintura. ainda assim, nesse caso, eu teria o cuidado de dizer assim, tá bom, se eu tô comprando esse material aqui que tá pré-definido, você vai me declarar expressamente que tá me dando garantia. Porque aí depois entra a questão de acondicionamento dos materiais antes dele chegar para a obra. Entra a questão de prazo de validade daquela tinta, se já comprou vencido ou se não comprou. E às vezes é difícil fazer essa prova, porque o condomínio não guardou as notas, eventualmente. Não, e não vai ficar conferindo na live. É então, delicado. São questões delicadas que a gente consegue ajudar com experiência que a gente traz de bagagem, de já ter visto muito caso de falar, olha, aqui dá certo, vamos manter assim, aqui você deve evitar. Esse também é o nosso trabalho preventivo. A assessoria para condomínios, ela pode ser judicial ali em discussão de algum tipo de contrato, também na questão da inadimplência, mas ela é prioritariamente preventiva. E assim a gente evita muito litígio e a falta do litígio, né? Gera economia. Muita economia. Eu fico pensando o seguinte, o condomínio, ele tem aquela arrecadação ali que é o pagamento dos condôminos. Para pagar despesa. Exato. Então, assim, se você tem uma eficiência no processo, você tem uma prevenção de questões que futuramente poderiam virar processo jurídico, você está tendo uma eficiência também, né? Então, é fundamental você ter uma assessoria jurídica, uma administradora também, que te dá todo o suporte. Você até pode falar mais sobre isso, né, Lari? E é o que a doutora explicou também. Quando você tem um contrato de assessoria jurídica, aquele valor já está até ali determinado na sua previsão orçamentária. Você sabe já o que você tem com despesa com aquilo em um ano, que é o que a gente aprova dentro da Assembleia Ordinária. Agora, quando você não tem uma assessoria jurídica, você não tem esse trabalho preventivo, como ela explicou, o imprevisto a gente não tem como mensurar, a gente não tem como calcular. Então, tudo que a gente puder fazer de prevenção e não de correção, sai mais barato para o condomínio, não tem jeito. É estruturação de processo, assim. Eu sou muito chata no escritório, assim como eu tenho no escritório processos estruturados, eu tenho um fluxo do que acontece quando starta-se um determinado processo, seja ele extrajudicial ou judicial, ou seja, a Roberta pediu um contrato, iniciou aquela cadeia ali e vai ter um processo. Sim. Assim como a gente, quando está advogando para alguém, a gente estrutura também processos para esse cliente, porque é para isso, é para ele não ter que colocar o foco dele aqui. Ele está contratando alguém para fazer uma parte importante do trabalho dele, para que ele consiga concentrar a energia positiva dele em coisas que ele sabe fazer melhor do que o jurídico. Então, por exemplo, estruturação de planos de recuperação de inadimplência é salutar, que é isso que a gente faz, de definir os mutirões e depois definir o protesto, e só depois definir as ações judiciais. E mesmo assim, eventualmente, dependendo do volume do condomínio, dependendo do volume da inadimplência, dependendo do perfil social daquele condomínio, a gente levanta a mão e fala assim, contrata uma garantidora. Essas coisas não eventualmente o síndico tem na cabeça dele, porque a gente está vendo o tempo todo. Imagina, uma pessoa que acabou de entrar, nunca foi síndico, ele não vai prever essas situações, eu vejo também, tem muita gente que
sente que tem um jurídico ali em apoio administrativo vai ficar engessado. Não é que vai ser preto no branco, mas quando você tem um roteiro, você tem um caminho a seguir. Claro, você pode trocar, você pode buscar a melhor solução. Exatamente. Né? Exatamente. E com a maior segurança jurídica. Falando em melhor solução, que conselho você daria aí para os síndicos para que eles contratem uma assessoria jurídica e o que eles devem observar nessa escolha? Olha, eu diria que a primeira coisa é escolher alguém que tenha... É igual a contratação de uma... Eu vou fazer uma analogia com uma empresa de reforma de fachada. Sempre o síndico vai fazer uma concorrência de preço. E vai chegar ali 3 ou 4 envelopes com preços e ele tende a decidir pelo mais barato. Só que às vezes esse mais barato te custa muito mais, por quê? Porque eventualmente essa proposta está mais barata porque a empresa negligencia os direitos trabalhistas da galera que vai trabalhar na sua obra. E isso atrai para você um risco imenso, porque daqui a pouco você pode ser responsável. Às vezes o preço dele está mais baixo porque ele não tem experiência suficiente para precificar. E aí, no meio da sua obra, que deveria durar 2 anos, vai desandar em algum ou momento. a obra não vai ser bem entregue, ou ela sequer será entregue. Então, Quase não tem. Quase não tem. Não dá franco, tá, gente? Exatamente. Mas, então assim, eu não escolheria uma empresa de reforma de fachada. Nunca o meu primeiro critério seria o preço. Você precisa olhar a envergadura dela no mercado, o portfólio dela de condomínios, de você olhar fotos do que ela já fez. Isso é muito importante. E agora eu vou dar um exemplo da Franco. Recentemente, semana passada, eu atuo como síndica profissional, como eu disse, né, na Dharma Condo, e semana passada a fachada foi um dos itens de pauta de assembleia em um dos meus condomínios, e a Franco era uma das empresas que estava concorrendo ali, e não era a mais barata. E aí eu falei, como eu vou fazer para que as pessoas não olhem só pro valor? Porque não adianta eu chegar com uma proposta enorme numa assembleia, que as pessoas não vão ler, não vão se ater àquilo. E aí eu comecei a puxar referências, e foi uma frase, assim, que fez todo mundo mudar de ideia. Eu falei, gente, inclusive, a Franco Vieira foi responsável há muito tempo pela autovistoria do Maracanã. Pronto. Sim. Acabou. Essa fecha empresa. a questão. Então, a referência é a muito referência. importante. Porque aí você define... Então, você separa o joio do trigo primeiro, entende quem sabe o que está fazendo e quem não sabe o que está fazendo. Esse é o primeiro passo. Depois você vai olhar a parte documental. A empresa tem que te fornecer certidões dela e etc. Aí a gente já está acompanhando isso tudo. Depois, vamos então, as certidões estão ok? Vamos partir para o contrato. Contrato complexo, de longa duração. A gente precisa adentrar ali naquela análise para criar um contrato não favorável ao condomínio ou à empresa, mas justo para as duas partes. Aí, respondendo a sua pergunta, que não foi sobre contratação de empresa, foi sobre contratação de escritório, eu diria a mesma coisa. Primeiro, você vai passar por um processo de concorrência, como é natural que o condomínio faça, para ter ali uma lisura do processo de contratação. Mas não é pelo mais barato, é pelo mais... posicionado no direito condominial, porque você precisa de experiência e especialidade. Porque é um direito, como eu falei, como a gente falou aqui, brincou no começo, é muito dinâmico, a gente não morre de tédio, porque cada hora tem uma coisa diferente. Exatamente. Que tem uma coisa que está bombando. É o síndico que precisa prestar atenção no que está na crista do momento do direito condominial, porque ele precisa saber se ele está seguindo ou não. Não é o jurídico dele. E aí o jurídico dele manda para ele comunicados mensais, trimestrais ou a cada atualização do que aconteceu. A gente já teve um momento em que esteve na crista da onda, em voga, né, o assunto de compliance, LGPD nos condomínios. A gente tem que estar super, e não sai há um tempo, a questão da hospedagem de curtíssima temporada, do Airbnb. O STJ cada hora define uma coisa, e cada tribunal do Brasil define de uma maneira diferente. A gente agora tem um projeto de lei sobre isso. Os síndicos precisam saber. As convenções, como é que elas precisam estar, dependendo do que você quer. É o que eu quero que possa, aqui eu quero que não possa. Então, a sua convenção tem que estar assim, assado. O condomínio, o advogado que tem que estar isso. Esse ponto que você mencionou também é muito importante, porque a gente tem convenções que não estavam preparadas para falar disso, de aluguel por curtíssima temporada. A gente não tem uma lei própria para isso e a gente recorre ao quê? Assembleias de condomínio, muitas vezes. Claro. E se você não tem um jurídico para te dar um apoio, te dar uma assessoria ali, você vai sentar e vai falar assim,
pode, não pode. E eu Como acho é que que vai muito ser? antes disso, né, esse assunto do Airbnb, ele é muito delicado, porque Sim. vários problemas acontecem antes mesmo de se sentar e fazer uma nova convenção. Convenção não, é o regimento interno, né? Os Que dois prevê- É ali, os dois dois ali. tem Eu que diria, constar. hoje a gente tem decisões que precisam estar Porque na as convenção. pessoas já começaram, até você perceber que ali está sendo locado, eu acho que os problemas acontecem Na e vivência o jurídico tem que prática. intervir. Exatamente. Eu acho que foi assim que aconteceu, né? Eu tenho um imóvel, vou botar aqui, Rock in Rio, Isso. vou alugar para o síndico nem sabe. Minha cobertura tem uma vista Chegou lá, eu falei que é privilegiadíssima. minha prima que tá indo, né? É Porque ele isso. não sabe quem é, daqui a pouco começa a gerar um monte de Como problemas. a Roberta tem prima, gente. Eu tenho. Pior que eu não tenho, é apenas um exemplo. Mas é isso, as situações vão acontecendo, porque você não sabe quem são aquelas pessoas. Sim, Vai exato. que de repente tem um problema interno no condomínio, aquelas pessoas geraram, ou bateu num carro, né? Tem muitas questões Não, que já podem mexe lá em um dos E aí, três assim, a S's. respeito desse assunto, uma parte rápida, assim, eu acho que é inevitável, tá? Não acho que vai ser possível proibir essa prática, Aham. salvo específicos casos, assim, que já nascem proibidos na convenção, porque não são vocacionados para isso. Aham. Mas hoje a gente já tem, inclusive, condomínios que estão sendo construídos vocacionados para isso. Mas eu acho que precisa ter uma regulamentação personalizada. Olha, você tem que dar acesso à convenção para o seu inquilino, você responde Sim. pelos atos dele e tudo mais. Então, assim, Sim. também complementando essa questão da assessoria, eu acho que essa comunicação muito fluida também tem que ser um fator de decisão, porque o seu jurídico não pode demorar um maior tempão para te responder. E outra coisa que eu acho que afasta muito o síndico da ideia de ter um jurídico. Parece que o jurídico é o zagueiro. Ele tá ali para não deixar o negócio acontecer, porque tem uma vírgulazinha na lei que impossibilita. E além disso, é difícil falar com o advogado. Porque o advogado tem uma linguagem, ele acha né? que ele precisa ser Rebuscado, elegantíssimo inteligente. no linguajar dele. E isso afasta as pessoas. É verdade. Então, eu não preciso falar difícil para mostrar que eu sou boa. Claro. Eu mostro que eu sou boa se eu me faço entender. Isso é maravilhoso. Então, é uma coisa Isso que é genial, né? Você tornar o difícil fácil para outra pessoa, né? Exatamente, porque o simples não é o contrário Não. do complexo, é o contrário do complicado. A gente pode ter situações complexas que se resolvam de maneira simples a depender de como você conduz. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu prezo. Inclusive, lá na bio do meu Instagram tá isso. Aqui eu falo de direito imobiliário e condominial sem juridiquês. E é isso que eu falo também nos meus contratos. Eu escrevo sem juridiquês, eu verdade. falo com o meu cliente sem juridiquês. Você tem o seu lugar de fala para falar, assim, vamos É. dizer. Para o cliente, você precisa falar o que você disse, para ele entender. Então, eu acho que seria essas coisas. Para contratação de um escritório para te apoiar, tô pensando em contratar. Como é que eu busco? Não busca pelo preço. Busca pela especialidade dele, pela acessibilidade dele. Porque às vezes você vai fechar com o sócio do escritório, mas nunca mais vai falar com ele na sua vida, vai falar só com a equipe, que não tô desqualificando, mas às Sim, vezes você sim. precisa desse suporte maior. E também pela capacidade dele de ser um atacante junto com você, de querer fazer o seu negócio acontecer. E para isso vocês precisam ter uma comunicação muito fluida. E contar com alguém que não se sinta lá num outro pedestal de linguajar, que ele fale a sua língua para que você consiga entender do que ele está falando e tomar suas decisões de maneira segura e assertiva. Perfeito. Excelente, Uma gente. fada, né? Olha só, o tempo passa, o tempo corre. A gente aqui, só faltou um chá pra gente tomar aqui um cafezinho, A os gente vai biscoitinhos, né? providenciar no Papo próximo. papo de amigas, assim, de altíssimo nível do setor condominial. Tô muito feliz de ter você com a gente aqui, Obrigada, Catrina. A gente tá foi se um prazer. aproximando. Não, ainda não acabou, não. Ainda tem aqui um negocinho pra você. Está se aproximando do fim. E a gente sempre aqui gosta de compartilhar, né? A gente está no Franco Conecta, se conectar, compartilhar para elevar o mercado condominial. Então, queria saber de você, queria que você compartilhasse com a nossa audiência 3 coisas. Um livro, uma série e uma pessoa do mercado condominial que todo mundo deveria seguir. Tá bom. Deixa eu pensar rapidinho aqui, porque você me fez perguntas complexas. Aleatórias também. Mas é isso, né? Um livro Tá. que você acha que todos têm que ler, uma série que as pessoas precisam assistir e uma pessoa que elas Tá bom. precisam seguir. Vamos lá, pensei rápido aqui.
eu acho que somos pessoas multifacetadas, né? Roberta falou, Catherine é mãe da Cecília, Catherine é uma mulher e Catherine é uma advogada, assim. Então, eu tento sempre alimentar essas multifacetas que eu tenho. Óbvio que em determinados momentos da vida você dá um foco maior para cada uma delas, mas a gente precisa depois voltar, opa, peraí, deixa eu olhar ali para a mãe. Então, assim, começando pela mulher que eu nasci, eu já até indiquei esse livro para Roberta, eu indicaria Ciranda, das Mulheres Sábias. Ele fala sobre a gente poder ter essa leveza. Inclusive, eu indiquei para Roberta que leia numa sexta-feira à noite ali numa luzinha baixa com uma tacinha de vinho do lado, porque ele traz essa leveza. Te dei já, né? Deu, tá lá, não. Tá na fila. Ele traz essa leveza que eu acho que a gente precisa ter, porque a sociedade, né, nos fez endurecer muito. Mas eu acho que o que traz, o que nos dá, o nosso poder é a nossa feminilidade, assim. Então, acho que a gente não precisa abrir mão dela para nos equiparar nesse mercado extremamente machista, que é o mercado condominial, ao homem. A gente precisa se valer do nosso poder, que é essa feminilidade, essa delicadeza, e ativar mesmo o poder do nosso feminino. E eu acho que esse livro traz esse poder. E o viver cada coisa sem se cobrar por não estar vivendo naquele mesmo momento as outras funções. Como profissional, eu diria... Você pulou a série. Não, eu vou falar os... Não, eu tenho 3 livros, eu não consigo ficar só. Desculpa. Deus, é tipo não, desculpa, assim. eu não vou poder. Eu deixo, eu vou deixar, vai. porque eu também sou assim. Eu vou poder citar só 3. Eu vou só 3, só 3. Como profissional, eu diria pra a gente ler... A gente tá no mundo VUCA, né? O negócio da inovação é a pauta do momento, cada hora sai uma inteligência artificial nova, etc. Eu não acho que a gente precisa... Todas as pessoas não são vocacionadas a entender de inteligência artificial. Está tudo bem. Mas eu acho que nesse mundo você é convocado a ativar a sua criatividade. Sim. Porque qualquer coisa que você perceba um novo jeito de fazer a mesma coisa, que seja mais eficiente do que era, isso já é inovador. E para isso a gente precisa ativar dentro de nós a criatividade. O livro fala sobre isso, que é Roube como um Artista. Eu já li esse livro. Esse livro é ótimo. E por fim, que é o maior papel da minha vida, a minha missão de vida, é o meu papel de mãe, que eu sei que muitas mulheres aqui, porque Roberta convoca esse público, né? Vão ouvir, e eu diria para elas lerem o livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido. Esse livro esse ano tem uma meta importante relacionada à maternidade, que é tentar fazer uma educação mais positiva. Eu venho de uma educação muito tradicional e é natural que a gente reverbere isso, Sim. né? E eu não quero isso. Eu quero pegar os meus pacotes e deixar no chão e colocar a coroazinha na cabeça das minhas filhas. Então, eu tô lendo esse livro para tentar praticar isso. Então, esses são só os 3 livros que eu quero indicar. Maravilhosa, gente. Quanto à série, deixa eu pensar. Eu acho que eu citaria a Segunda Guerra em Cores. É uma série da Netflix, não sei se vocês já viram. Não vi, mas eu tô louca pra ver. É uma série muito interessante. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que todo mundo precisa ver. Ele traz o mundo sobre um outro olhar, assim, é interessante. E aí, por fim, uma pessoa que todo mundo deveria seguir do setor condominial, eu vou fazer um jabá aqui, né? Que eu fico mais curiosa. Tá certo, é isso aí. Uma mulher inteligentíssima dessa tem que seguir mesmo. Já coloca o arroba aí. O meu arroba é Catherine Quintanilha, eu sou advogada, eu falo disso de direito imobiliário e condominial no Instagram. Também acho que todo mundo tem que seguir Roberta, que Roberta agora tá falando de posicionamento. E todo mundo tem que seguir Larissa pra gente saber o que acontece aí, os casos práticos, como resolvê-los e como ela faz com a expertise dela de síndica profissional para se sair dessas situações complicadas. Eu acho que esse é um combo perfeito. Já nos conectamos. Pronto. Daqui a pouco a gente sai daqui por com favor, o evento. Larissa, o seu arroba, por gentileza. O meu arroba é o Dharma Conda, ele também vai ficar aqui embaixo. Siga todo mundo, siga nós 3, nós somos Roberta, mulheres por favor, maravilhosas. Arroba Roberta Budi, assim, ó, gente, ó. Gente, ó, e a Franco Vieira? Claro, nosso patrocinador, gente. Olha, quem nos possibilita estar aqui hoje, né? As obras rolando, Marcelo lá na batalha do operacional, que é incrível, que ele ama, que ele respira. Ele tem um acordo aqui comigo, que ele vai estar um episódio aqui com a gente.
E é isso, eu quero te dar um presente, Catrine. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você ser a Eu que pessoa tão agradeço. incrível. Olha, isso aqui é pra você sentar com o seu próximo livro, botar a Oba! tacinha Naquela luzinha baixa. e a baixa. Já tô preparada. Obrigada, foi um prazer, gente. Essa conversa fluiu. Foi leve, né? A gente foi falando como se fosse E um papo é de leve bar. quando a gente trabalha com amigas, né? Ai, é muito muito bom. bom. E assim, quando a gente trabalha com o que a gente ama, é leve isso. também, né? E com amigas é melhor ainda. Muita coisa. Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Franco Conecta Pod. Já segue a gente aí em todas as plataformas. Vou colocar tudo aqui embaixo. O melhor algoritmo é você. É você que está assistindo, que vai indicar, que vai conectar outras pessoas com a gente. Então, fica ligadinho no próximo episódio. Fica com a gente que aqui tem conexão. Beijo, obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.